Bom dia, meus amores! Hoje é quinta-feira e nós teremos então uma aula de matemática. Nós vamos finalizar a nossa apostila, essa unidade, na verdade, da apostila de matemática, e nós vamos conversar hoje sobre a área de figuras planas. Bom, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês lá na página 24. E antes de começar a dar o exemplo para vocês, a prof vai ler então o troca de ideias, que é para vocês começarem a entender o que é a área da figura. Bom, ali está escrito assim, ó. Bia representou uma folha de papel quadriculado, uma das faces de uma peça de montar na forma de um paralelepípedo. Observe para representar essa face no papel quadriculado, foram pintados 15 quadradinhos. A unidade de medida, que é o cada quadradinho, coube 15 vezes essa face do paralelepípedo, ou seja, a área dessa face é igual a 15 quadradinhos. Bom, gente, então a área da face nada mais é quando eu pinto a quantidade de quadradinhos, ou eu faço o contorno ao redor, que é a planificação da figura, e aí eu vou contar a quantidade de quadrinhos. Bom, agora a prof vai desenhar o paralelepípedo que tem lá na apostila de vocês. Lá diz que tinha 15 quadradinhos pintados, né? Então, esperem o próximo exemplo que a prof já vai. Vocês podem ver aqui que a prof fez, então, um quadrilátero, que é um paralelepípedo ou um retângulo, né? E ele tem dois pares de lados iguais, ou seja, as duas laterais são do mesmo tamanho e as outras duas de outro tamanho. Bom, agora para mim saber quanto de área ele tem, eu vou contar, tá? Então, vocês vão contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, quer dizer que essa figura tem uma área igual a 15 quadradinhos. A prof fez outro exemplo aqui, mas agora um quadrado, que é o outro quadrilátero, né? Então, nós sabemos que o quadrado tem 4 lados exatamente do mesmo tamanho. Então, agora a gente vai contar a quantidade de quadrinhos também, que nós utilizamos para saber a área dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quer dizer que esse aqui tem 9 quadradinhos, que formou a área dessa figura, tá? Então, gente, sempre que precisar saber qual é a área total da imagem, né, da figura, nós precisamos, então, contar os quadradinhos, que vai ser a área total dele. Bom, como que nós sabemos qual é das duas figuras que tem a maior área? É o que tem maior números de quadradinhos que foram pintados, ou que foi usado para circular, para planificar essa imagem. Então, quanto mais quadradinhos a gente usa, maior é a área da figura, tá bom? Bom, gente, então agora vocês vão realizar as atividades da página 24, 25 e 26, referente à área da figura. E na página 27 tem o Agora Eu Sei, que é o resuminho de tudo que nós aprendemos nessa unidade. Então a prof vai recapitular aqui com vocês pra gente encerrar nossa aula, tá? Então, o primeiro é que nós reconhecemos que poliedros são são sólidos geométricos formados por apenas superfícies planas, e corpos redondos são sólidos geométricos que apresentam pelo menos uma superfície arredondada, ou seja, aquele que tem facilidade em rodar, né? Por exemplo, ali na apostila que tem de exemplo de poliedros, paralelepípedo, o cubo e uma pirâmide. Os exemplos dos corpos redondos que nós aprendemos, então, cilindro, cone e esfera. Também aprendemos a identificar elementos de um poliedro, que são as vértices, que são os pontinhos que ligam uma aresta da outra, que são as linhas, e a face. Reconhecer a planificação de alguns sólidos geométricos, a gente fez ainda a planificação
lá com a caixinha de pasta de dente, lembram? Nomear as figuras planas por meio de suas características. Então nós aprendemos a partir de nomear essas figuras que existem o retângulo, o quadrado, o triângulo, o trapézio e o paralelogramo. Que o retângulo, então, ele é uma figura que tem dois pares de lados diferentes, né? Porque tem tamanhos diferentes. O quadrado tem 4 lados iguais. E os dois se encaixam, então, nos quadriláteros. Temos o triângulo, que tem 3 lados iguais. E o trapézio, que ele parece a pirâmide cortadinha, né? Então, ele tem 4 lados. Eles são diferentes, cada um deles, né? Só os pares laterais que têm o mesmo tamanho, mas a base e a parte de cima têm tamanhos diferentes, mas ele também é um quadrilátero. E o paralelogramo, que também tem 4 lados, mas vocês podem ver que ele é um quadrado um pouco tortinho, mas ele tem 2 pares de lados iguais também. Reconhecer que figuras congruentes são figuras que, quando são sobrepostas, coincidem exatamente, que foi o que nós trabalhamos na outra aula. E determinar a área da face de um sólido geométrico, que é o que a gente acabou de aprender. Então, ali na imagem do Agora Eu Sei tem até um cubo. Esse cubo foi passado para malha quadriculada, então virou uma planificação. E ao colocar esse cubo na malha quadriculada, a face dele é formada por 4 quadradinhos, que é o quê? A quantidade de quadradinhos que se utiliza da área de uma figura ou de um sólido geométrico. Tá bom? Espero que vocês gostem dessa aula, que vocês finalizem essa unidade da apostila de matemática com muita vontade e sem dúvidas. E a próxima aula vem recheada de novidades. Beijos, amo vocês!